Muitas pessoas estão realmente ficando estúpidas, estão ficando realmente burras. Por quê? Porque elas estão alimentando o cérebro delas com um conteúdo que está degradando a sua inteligência. E toda essa degradação, toda essa imbecilização, toda essa palhaçada, ela tem um propósito, ela tem um porquê, que é justamente fazer com que as pessoas se tornem uma espécie de produto. Por quê? Porque a partir do momento que isso acontece, as pessoas elas vão estar propensas a aceitar qualquer coisa, qualquer tipo de imposição que vier de cima. De cima, que eu digo, são leis que são criadas, são realmente imposições tirânicas, onde você não pode ter escolha, você precisa seguir. E isso está cada vez mais sendo avançado no mundo todo. E isso só acontece porque as pessoas, elas realmente acabam se agarrando a símbolos, a estereótipos que fazem com que elas deixem de amadurecer, deixem de realmente adquirir responsabilidade na vida, coisas que adultos precisam fazer, certas atitudes. E é muito fácil a gente ser contaminado por tudo isso. Temos aí vários influenciadores digitais que criam uma verdadeira lamaçal, né, de informações distorcidas que não estão ligadas, não estão de acordo com o funcionamento da realidade concreta. E aí, o que acontece? As pessoas, em vez delas amadurecerem aos 15 anos, que isso é possível, isso é permitido, aos 17 anos, elas acabam se tornando adultos realmente imbecilizados. Adultos que querem ter uma vida de adolescente, nunca assumindo a responsabilidade. E toda vez que isso acontece, a pessoa, ela vai, de certo modo, sempre atrasando aquele processo de crescimento, aquele processo de desenvolvimento pessoal. Porque o ser humano, ele precisa ser útil a este mundo. Nós viemos aqui para sermos úteis uns aos outros, para realmente desenvolver habilidades, entregar o nosso melhor, nós ocuparmos o nosso tempo com algum tipo de trabalho. Não importa qual seja a profissão, desde que seja um trabalho digno, um trabalho honesto, qualquer pessoa pode realmente fazer isso. Mas o que a gente vê na prática são leis sendo criadas para poder realmente fazer com que as pessoas se tornem vítimas da sociedade. E aí, hoje, eu não li a matéria, mas vi apenas o título, dizendo que algum órgão, eu acho que é na verdade um grupo de cientistas, através dos seus estudos, estão querendo prolongar a adolescência. Parece que um adolescente agora, ele pode ter 21 anos de idade. Olha só. E aí quando a gente olha para a época do Winston Churchill, por exemplo, inclusive eu estou lendo a biografia dele, são 2 volumes, e você percebe que Winston Churchill, naquela época, lá na Inglaterra, ele com 13 anos, ele já estava aprendendo a falar 3 idiomas. Já estava aprendendo a realmente absorver a cultura local, a saber escrever, a saber falar corretamente, tendo realmente aquela educação inglesa. E aí, ele tendo isso como base, bem jovem, né? Inclusive ele foi e serviu ao exército fora do seu país, se não me engano. Ele, né, obteve ali várias habilidades, ele teve que enfrentar vários desafios, e a mãe dele sempre incentivando ele a realmente ir cada vez mais longe, a se desafiar cada vez mais, porque isso era um motivo de honra para a família. E alguns anos depois, nós vemos o Winston Churchill combatendo realmente, né, caindo de frente contra o sistema opressor, né, o comunismo. E ele barrou realmente o comunismo na Inglaterra, né? Então, esse grande homem, com essa grande personalidade, obviamente tendo seus defeitos, que são infinitamente menores do que as suas virtudes, do que aquilo que ele trouxe de bem, não só para o seu próprio país, mas também para o resto do mundo. E a gente contrasta isso hoje
com o adolescente do pós-modernismo, a gente percebe que os adolescentes estão se tornando um bando de não me toque. E o que isso vai acontecer? O que isso vai trazer de consequência, né, para a humanidade? Não só para o nosso país, não só para o Brasil, mas para a humanidade. Está havendo realmente essa formação de adultos fracos. E isso, a gente precisa prestar atenção nas nossas próprias atitudes, nos nossos próprios comportamentos, porque, de certo modo, nós também estamos sendo influenciados por essa mentalidade pós-modernista, que é justamente de enfraquecer o ser humano. Eu não digo só os homens, mas também as mulheres. E as mulheres que percebem isso, né? As mulheres que buscam se fortalecer, as mulheres que buscam realmente entrar na academia, desenvolver a força física para poder lidar com os desafios que já são, de certo modo, algo concreto na vida das mulheres, desde a infância, desde a juventude. Nós vemos mulheres cada vez mais fortes. Existe sim um movimento de mulheres. Eu não digo que são as feministas. Não, são as mulheres que realmente agem. As mulheres que agem com ações, não com palavras, não com retórica, não com vitimização, como faz o grupo feminista. Temos então essas mulheres que estão sendo mães, de fato, que estão criando seus filhos, suportando seus lares com força, e algumas mulheres, inclusive desquitadas, divorciadas, conseguem seguir o seu caminho, criando seus filhos, educando-os para que eles se tornem pessoas dignas. A gente tem que realmente tirar o chapéu para essas mulheres. Por quê? Porque elas estão realmente fazendo aquilo que é certo. E a gente precisa, de certo modo, entender essa guerra cultural existente. Porque senão a gente vai cair como peixe. A gente vai aceitar várias imposições vindas de cima, através da criação de leis, como eu disse, através das imposições estatais, né? Órgãos internacionais que a gente desconhece quem é o presidente, quem é os diretores, criando leis para nós, cidadãos comuns, seguirmos essas leis. Então, neste momento, é preciso que nós tenhamos os nossos olhos bem abertos, para que a gente não seja enganado. E a maneira da gente não ser enganado é justamente nós estudarmos, nós carregarmos conosco toda a história que foi contada até aqui, né? Essa memória histórica que é necessária. Sem essa memória histórica, a gente não vai ter uma identidade de fato. Nós seremos como átomos soltos no espaço, acreditando em qualquer coisa que nos digam, acreditando em qualquer tipo de crença, não analisando a realidade concreta, enfim, a gente acaba se tornando realmente um produto, né? Um produto que vai servir a grupos interessados, grupos de bilionários, e que de certo modo já acontecia, né, esse interesse em dominar os seres humanos desde a época do feudalismo, né, com muitas pessoas que queriam realmente se tornar donas do mundo. E o ser humano, ele nunca deixou de ser ser humano, não importa a época, sempre existirão pessoas que vão querer controlar, ter esse controle comportamental, e eles vão conseguir isso através da engenharia social. Inclusive, eu gravei um vídeo antes do vírus chinês se alastrar. Não sei se você já viu esse vídeo, e o título dele é Coronavírus, a alta do dólar e a engenharia social. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo para que você assista, porque eu gravei esse vídeo antes mesmo de acontecer toda essa loucura que está acontecendo. Então a gente precisa ficar esperto, tá? A gente precisa amadurecer. O único caminho que vai fazer com que a gente tenha uma vida produtiva, o único caminho que vai fazer com que a gente use a nossa inteligência é através do amadurecimento. É o amadurecimento que vai fazer com que você realmente enxergue as coisas como elas são.
Não se ofenda com palavras, como muitas pessoas se ofendem. Palavras que são ditas se tornam como armas para algumas pessoas. E uma palavra, ela não tem essa força. Uma palavra não pode matar. Então a gente precisa blindar a nossa mente, o nosso cérebro, contra essa força existente, né, que é dissipada através de pessoas, através de agentes. Sempre existem os agentes. Muitas pessoas chamam isso de teoria da conspiração, mas na verdade o que existe de fato são agentes, são pessoas agindo para que você se torne um produto. Então aqui na internet nós vemos aí diversos influenciadores que estão, de certo modo, moldando a mente das crianças mesmo, nesse caso, crianças de 6, 7, 8 anos, que aderem a todo esse lixo que existe. Existem canais excelentes aqui na internet, né? Como sempre existiu. A internet é apenas um braço, né? Uma alavanca para poder comunicar aquilo que é bom e aquilo que é ruim também. Então vem um monte de coisa misturado. E cabe a nós criarmos esse filtro, analisarmos o que realmente vai fazer com que nós criemos um alimento para o nosso cérebro, para nós seguirmos em frente, e aquilo que é lixo, né? Aquilo que precisa ser descartado. Assim como o lixo que a gente descarta na nossa casa, nas nossas empresas, algo que a gente precisa jogar fora, a gente também precisa jogar fora muitas dessas informações que estão deteriorando, de certo modo, o nosso cérebro. Então a gente precisa ficar muito esperto em relação a esse fenômeno que está acontecendo. Essas pessoas sabem agir, essas pessoas sabem que se elas tomarem a inteligência das pessoas, elas vão fazer das pessoas escravas. Então fique atento, isso é muito pesado e a gente precisa ficar realmente muito esperto a todo momento. Não permitir que esses lixos entrem na nossa mente, que essa palhaçada toda faça parte do nosso imaginário. Então esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo foi um pouco diferente, foi uma reflexão, foi um alerta, na verdade, para que você seja uma pessoa inteligente. Se você me segue, obviamente você é uma pessoa inteligente. Opa, me engasguei aqui. Se você não me segue, passe a me seguir. Se inscreva no canal. Se você quiser receber conteúdos mais avançados, torne-se membro do Fox Life. E o botãozinho de membros está logo abaixo desse vídeo, na descrição. Eu faço esse convite para você. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito obrigado pelo seu tempo em assistir esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.